Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma excelente tarde para você, amigo ouvinte, que nos escuta, seja de perto, de longe. Sintam-se abraçados por todos nós que fazemos parte dessa grande família Rádio JC Iguaçucê. E hoje, meus irmãos, é 4 de outubro de 2021, em Iguaçucê, 14 horas. E está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja, com Márcia Cândido e José Rodrigues. E para você não perder nada, é só ficar ligadinho na programação. Espero que vocês gostem. Hoje nós temos como tema, meus irmãos, os jesuítas. Que o nosso programa seja na vida de vocês um instrumento e um fortalecimento da fé de cada um de vocês, meus irmãos. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o nosso irmão José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Iguaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje eu mando um abraço para o meu amigo Mauro Ribeiro, que sempre nos escuta em São Paulo. Que a Virgem Maria possa o guardar e o proteger com seu manto sagrado. Então hoje temos como tema os jesuítas. Falar desta companhia é também fazer justiça com os jesuítas que aqui vieram no Brasil, que muito foram injustiçados. Como base para o programa de hoje temos textos retirados do site da editora Cleofas, um resumo histórico da Companhia de Jesus, do professor Felipe Aquino, e também falando um pouco sobre São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, padroeiro dos catequistas, patrono dos catequistas. Então vamos lá. O carisma apostólico da companhia não é um fato isolado na vida da igreja. Faz parte de um movimento profundo do Espírito de Deus que renova constantemente a vida da igreja. Podemos dividir a história da companhia em duas grandes épocas, a antiga companhia e a companhia restaurada. A antiga companhia, em 1540 a 1773, crescimento e expansão. A Companhia de Jesus foi aprovada pelo Papa Paulo III em 1540. Aquela época estava caracterizada por uma situação de divisão e conflito dentro da Igreja, a Reforma Protestante. A expansão das fronteiras geográficas com a descoberta da América e a abertura de novas rotas comerciais na Ásia. Uma autêntica revolução no campo das ciências e das letras. A companhia antiga tentou dar uma resposta positiva a esses desafios, atuando em 4 campos. Primeiro, o serviço ao povo cristão na defesa e promoção da fé. A Igreja do século XVI, sacudida pela Reforma Protestante, tomou consciência do abandono espiritual em que se encontrava o povo cristão. Nesse contexto, os primeiros jesuítas dedicaram-se aos mistérios sacerdotais tradicionais, pregação, confissões e catequese. Junto com novas iniciativas e estratégias pastorais, os exercícios espirituais, as missões populares, associações de leigos, congregações marianas.
e o uso do teatro na pregação litúrgica e catequese. Propagação da fé nos territórios de missão. Aproveitando o esforço expansionista dos grandes impérios da época, Espanha e Portugal, os jesuítas estão presentes desde a primeira hora nos novos mundos que se abrem à atividade missionária da época. São Francisco Xavier percorre a Índia, Indonésia, Japão e chega às portas da China. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta ajudam a fundar as primeiras cidades do Brasil, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. João Nunes Barreto e Andrés de Oviedo empreendem a fracassada missão da Etiópia, etc. Acima das inevitáveis ambiguidades, as missões dos jesuítas pressionam pelo espírito e inculturação, adaptação à cultura do povo a quem se dirigem. As revoluções do Paraguai e a adoção dos ritos malabares e chineses são os exemplos mais significativos. Então, meus amados irmãos, aqui neste primeiro trecho do texto nós já vimos que a Companhia de Jesus, os jesuítas, já nasceu com uma identidade missionária, através dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fundador da companhia. Então, esses homens adquiriram uma espiritualidade muito profunda, dedicada à missão, à pregação do Evangelho, à defesa da fé. Então, nessa efervescência que surgiu a Companhia de Jesus, de descobertas de novos mundos, de evolução, através das descobertas marítimas de Espanha e Portugal. Então, os jesuítas se dispuseram a ser missionários nessas novas terras desconhecidas. Nós vimos aqui, já citando São Francisco Xavier, que é conhecido como São Paulo das Índias, que foi um grande santo da nossa Igreja Católica, que percorreu a Índia, Indonésia, Japão e chegou até as portas da China. Vimos também Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vieram para o Brasil ajudaram a fundar as primeiras cidades, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles foram esse ardor missionário da igreja nesta época e também tiveram esta reforma no jeito de ser igreja. Quando eu digo isso, reforma no jeito de ser igreja, é essa resposta de virtudes, uma renovação espiritual e de virtudes no seio da igreja, através dos seminários, como eles abraçaram o ensino, Então, aí nós já vemos a grande importância para a época dos jesuítas. Imprevista ao nascer a companhia, a atividade educativa tornou-se logo a principal tarefa dos jesuítas. A gratuidade do ensino da antiga companhia favoreceu a expansão dos seus colégios. Em 1556, a morte de Santo Inácio, eram já 46. No final do século XVI, o número de colégios elevou-se a 372. A experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou-se num conjunto de normas e estratégias chamado a Ratio Studiorum, Ordem dos Estudos, que visa a formação integral do homem cristão de acordo com a fé e a cultura daquele tempo. Então, esse grande chamado ao ensino da Companhia de Jesus
Também veio a favorecer e muito a educação no Brasil, né? E por onde eles passaram, né? Quando Santo Inácio de Loyola faleceu, já eram 46 colégios e depois elevou-se para 372. Os primeiros jesuítas participaram ativamente do esforço de renovação teológica da Igreja Católica frente à Reforma Protestante. No Concílio de Trento, destacaram-se dois companheiros de Santo Inácio, Laínez e Salmeron, desejando levar a fé a todos os campos do saber. Os jesuítas dedicaram-se às mais diversas ciências e artes, matemática, física, astronomia. Entre os nomes de crateras da Lua há mais de 30 nomes de jesuítas. No campo do direito, Soares e seus discípulos desenvolveram a doutrina da origem popular do poder. Na arquitetura, destacaram-se muitos irmãos jesuítas, combinando o estilo barroco da época com um estilo mais funcional. Então aqui nós já vemos a dedicação ao estudo, ao ensino, né, das várias artes e das várias ciências, e com grande destaque, pois eram homens muito sábios e também de grandes virtudes. A Companhia de Jesus nasceu em meio a uma situação de conflito e nunca esteve alheia aos conflitos históricos. Seu fundador queria que fosse um grupo móvel, disponível para acudir aos lugares em que a necessidade fosse maior. Mas entre todos os períodos de sua história, o mais dramático foi o que terminou com a supressão da própria companhia em 1773 pelo Papa Clemente XIV. É difícil resumir o complexo de circunstâncias que levaram o Papa àquela decisão extrema. Foi o desfecho de um longo processo de lutas e sofrimentos, que poderíamos reduzir assim: a luta contra o jansenismo. Jansen ou Jansênio foi um bispo belga que exerceu enorme influência na França no século XVII. Seus seguidores jansenistas defendiam de tal modo o papel da graça que chegavam a negar o livre-arbítrio. O homem já nascia predestinado à salvação ou à condenação. Na vida cristã eram rigoristas, pregando uma religião de temor e de inflexível disciplina moral. Os jesuítas opuseram-se a tais ideias, ganhando a odiosidade dos jansenistas. O grande pensador Pascal colocou-se do lado destes nas célebres cartas provinciais, desmoralizando os jesuítas. Não adiantou que a Igreja colocasse o livro de Pascal no índice de livros proibidos. Na França da época, o gênio literário valia mais do que a autoridade de Roma. Os jesuítas ganharam fama de intrigantes, hipócritas e donos de imensas riquezas, etc. O conflito com as monarquias absolutas. No século XVIII, os reis consideravam absoluto o poder do Estado. Na França, o galicanismo defendia as liberdades da Igreja Galicana frente à autoridade do Papa. Os jesuítas, fiéis defensores deste, eram considerados como obscurantistas e ultramontanos, intolerantes. Um atentado contra o rei de Portugal, José I, foi a desculpa para expulsar todos os jesuítas de Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil, em 1761. A Companhia de Jesus foi
expulsa também da França em 1764 e da Espanha e suas colônias em 1767. A pressão da Casa dos Bourbons reinantes nesses países acabaram levando o Papa Clemente XIV a ceder. A Companhia de Jesus foi dissolvida em todo o mundo, menos na Prússia e na Rússia Branca. Então, vamos lá, meus amados irmãos. Aqui na França, o que levou foi a Revolução Francesa, onde os jesuítas foram grandes opositores dos revolucionários franceses, né? Lutou também contra a maçonaria, que foi a classe pensante da Revolução Francesa. Então, em Portugal, um maçom se aproveitou do atentado ao rei de Portugal, José I, e começou a fazer intrigas, dizendo que era o rei que tinha sido um atentado planejado pelos jesuítas. E assim foi-se construindo uma rede de intrigas e de mentiras que veio a chegar ao ponto do Papa tomar essa decisão de supressão, né, da Companhia de Jesus. Nem todos compreendiam as tentativas de inculturação e adaptação do Evangelho às culturas asiáticas, empreendidas por jesuítas competentes e corajosos, como Mateus Ricci, na China, e Roberto de Nobile, na Índia. Os que não entendiam o cristianismo fora das normas culturais ocidentais acusaram os jesuítas de paganismo, idolatria e superstição, e o secretariado romano para a propagação da fé levou a sério tais acusações. Alguns jesuítas vítimas de injustiças, perseguições, como Antônio Vieira ou Gabriel Malagrida, no ambiente luso-brasileiro, são considerados hoje grandes missionários. Outros jesuítas, porém, contribuíram com seus erros para desacreditar a companhia. Por exemplo, Antônio Lavalette, ecônomo na missão da Martínica, metido a esperto em operações comerciais que terminaram endividando a missão e a companhia. O superior-geral da companhia na época da extinção, Lourenço Ricci, com 70 anos de idade, ficou preso no castelo de Sant'Angelo antes de morrer. 2 anos depois, declarou solenemente que a Companhia de Jesus não tinha dado motivo nem ocasião para sua supressão e que ele pessoalmente não dera o menor pretexto para ser preso e humilhado. Os novícios, estudantes e irmãos jesuítas foram despedidos. Aos sacerdotes deu-se-lhes a escolher entre viver como padres diocesanos ou entrar em outras congregações religiosas. A 7 de agosto de 1814, o Papa Pio VII restaurou a companhia em todo o mundo. O quadro histórico era bem diferente daquele de 1773. Napoleão acabava de ser derrotado. O Papa retornava a Roma depois de ter sido exilado pelo imperador francês. A velha Europa sonhava com voltar às antigas tradições. Depois da tormenta revolucionária, o renascimento da companhia aconteceu num contexto conservador e antiliberal. A Companhia de Jesus, no primeiro século de sua restauração, reinicia as suas atividades educativas, embora sem a originalidade da companhia antiga. Desenvolve os grandes movimentos de piedade, os exercícios espirituais divulgados entre o clero, religiosos e leigos,
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o apostolado da oração, as missões populares, as congregações marianas. Então, meus amados irmãos, com esse renascimento da Companhia de Jesus, vem-se a divulgação dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o apostolado da oração, que onde os membros têm por obrigação de rezar pelo Papa e pela Igreja, né? As missões populares, as congregações marianas. Então insere-se na pastoral operária, embora com os métodos da época, hoje considerados paternalistas. Continua o esforço de pesquisa e publicação em todos os campos das ciências e letras. Participa da nova atividade missionária da Igreja. Ao Brasil chegam, a partir de 1842, jesuítas espanhóis, italianos e alemães. Na política do século passado alternavam-se governos conservadores e liberais. A maioria dos católicos identificavam sua fé com o antigo regime monárquico. Muitos jesuítas participavam dessa mentalidade. Assim, em época de governos conservadores, os jesuítas eram chamados e exaltados, mas quando os liberais subiam no poder, os jesuítas eram novamente perseguidos e expulsos. Não deixa de ser uma ironia da história o fato de que a maioria dos jesuítas do século passado tivessem saudades do antigo regime, que no século XVIII os tinha perseguido e dissolvido. O século XX. Então já chegamos ao século XX, meus amados irmãos. Ele vem resumindo toda a história, de toda a missão dos jesuítas, seja nas Índias com São Francisco Xavier, seja no Brasil, com São José de Anchieta. Então, em meio a esse período conturbado entre acusações, lutas, defesa da fé, defesa da doutrina católica, defesa do Papa, os jesuítas passaram por esta grande tormenta, da supressão e depois do retorno da companhia, da restauração da Companhia de Jesus. Então agora é hora de você tomar um café, ouvir uma música, para que a gente possa depois voltar, já a partir do século XX, um relato da história dos jesuítas. Estamos de volta e que alegria estarmos com você nesta belíssima tarde de sábado. Um forte abraço a todos vocês que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também no nosso programa Conhecendo a Igreja. Assim como a nossa amiga Wanda, ela que mora lá em Salto, São Paulo, Helder, Luana Angola, que mora em Boquira, é um município da Bahia, Marli, que mora em Rio Verde, no Goiás, Agnaldo Paulo, em Três Maria, Minas Gerais, Maria Aparecida, que mora em Palmas, no Paraná, Gorete de Jaçanã, Rio Grande do Norte, Ângela Souza, que mora em Bragança, São Paulo, Rô Leal, que mora no Espírito Santo, Carmen Mendes, que mora em Ponta Grossa, Maria Isete, que mora em Mogi Guaçu, São Paulo, André Oliveira, que mora em Salvador. E um alô todo especial também para os nossos ouvintes. Grupo do Texto dos Homens de Canguaretama, Grupo do Texto dos Homens de Juazeiro, Grupo do Texto dos Homens de Limoeiro, Ceará, Grupo do Texto dos Homens de Araturi, Grupo do Texto dos Homens de Barra de Santa Rosa, Grupo do Texto dos Homens de Freitas Soares, Alícia de Quilota, no Chile, Elza Fula, que mora no Rio Quarto, na Argentina, Edileuza de Souza, em Acopiara, Josefa, na Ilha Grande e Mauro Ribeiro, em São Paulo. E não esquecendo os meus irmãos, os aniversariantes da semana, são eles, Hernandes Silva, aqui em Guaçucê, Grupo do Texto dos Homens de Praia de Jacumã, Anderson de Cachoeira Paulista,
André do RCC de João Pessoa, Cleoneide Lopes em Guaçucê, Valmir Oliveira em São Paulo, Gessiano Lopes aqui em Guaçucê. Parabéns a todos, que Deus conceda a vocês muita saúde, muita paz, muita alegria, que vocês possam alcançar tudo aquilo que desejam. Feliz aniversário a todos. Escutaremos, meus irmãos, Deixa Deus Sonhar em Ti, com Frei Gilson. Não saia daí, continue conosco, a gente volta já já. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Escuta isso. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a lei, filho. Segue a lei. Segue a lei. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Então segue a lei, meu filho. Segue a lei. 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 Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Não pare, filho. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Escuta isso, escuta. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para sua casa. Deus tem sonhos para sua família. Deixa Deus sonhar em você. Deixa os planos de Deus fazerem parte da sua vida, fazerem parte da sua história. Então segue a lei. Vai. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei.
Olá, voltamos, meus amados irmãos, tempo só apenas de tomar um café e ouvir uma música. Então, durante o século XX, durante o longo generalato de Ledochowski, a companhia cresceu em número de membros até chegar a 26 mil, e na qualidade de suas obras. Aos colégios unem-se numerosas universidades nos Estados Unidos, América Latina e nas missões. Neste período e no seguinte, a companhia acompanhou de perto os grandes conflitos internacionais, 2 guerras mundiais, a Revolução Russa e sua expansão nos países da Europa Oriental, que abalou 10 províncias ou vice-províncias da companhia. O triunfo de Mao Tse-tung na China arrasou a estrutura missionária construída durante um século de trabalho. O nacionalismo dos povos da África e Ásia, lutando contra as potências colonizadoras, cria dificuldades para os missionários estrangeiros. Alguns jesuítas foram precursores no esforço de reconciliar a fé cristã com o mundo contemporâneo. O P. Teilhard de Chardin instituiu e defendeu que a ideia da evolução biológica, antes defendida apenas por cientistas descrentes, era perfeitamente compatível com a fé na criação. Mas os livros do padre Teilhard só foram publicados e estimados depois de sua morte. A grande mudança de clima na Igreja no nosso século aconteceu em torno do Concílio Vaticano II. Dele participaram muitos jesuítas como bispos de regiões missionárias ou como teólogos alguns de grande prestígio, como Danielo de Lubac, Karl Rahner. A Congregação Geral levou à Companhia de Jesus este novo espírito eclesial. Nela foi eleito superior o padre Pedro Arup, que governou a companhia nos anos difíceis do pós-concílio. Durante seu generalato, o número de jesuítas diminuiu de 36 mil para 26 mil. Para enfrentar os desafios do nosso tempo, a companhia tem revitalizado os princípios espirituais de suas origens, práticas dos exercícios espirituais, criação de um centro inaciano de espiritualidade em Roma. Seguindo o espírito do concílio, tem prestado especial atenção aos problemas do diálogo que o mundo, relação entre ciência e fé, estudo do ateísmo e indiferença religiosa, a pedido do Papa Paulo VI, querendo adaptar o seu apostolado aos grandes problemas do mundo de hoje. A companhia assume hoje o compromisso com os pobres e a luta contra as estruturas injustas. Isso tem atraído sobre muitos dos seus membros novas perseguições. Na América Latina, diversos jesuítas foram assassinados por estarem levando à prática as opções do episcopado latino-americano nas conferências de Medellín, Puebla. João Bosco Penido Burnier, Brasil, em 1976. Rutilio Grande, El Salvador. Luiz Espinal, Bolívia. Carlos Alonso, Guatemala. A Congregação Geral revisou em 1975 a caminhada da companhia nestes anos do pós-concílio e enfatizou o objetivo prioritário da companhia: comprometer-se sob o estandarte da cruz na luta crucial do nosso tempo, a luta pela fé e a luta pela justiça que a fé exige. Serviço da fé e promoção da justiça é a expressão mais atual do carisma inaciano. Nos anos 80, a 7 de agosto de 1981, uma trombose cerebral
incapacitou o padre Pedro Arupi de continuar à frente da companhia. 2 meses depois, o Papa João Paulo II nomeou o padre Paulo Dessa como delegado pontifício para o governo provisório da companhia até a convocação de uma congregação geral, que elegeria o novo superior geral. A intervenção do Papa no governo da companhia foi de caráter extraordinário. O delegado pontifício cumpriu sua tarefa com muita discrição, convocando a congregação geral, reunida em Roma nos meses de setembro e outubro de 1983. A congregação aceitou a renúncia do padre Arupi e elegeu seu sucessor, padre Peter Hans, atual superior-geral da companhia. O principal decreto da Congregação Geral, intitulado Companheiros de Jesus enviados ao mundo de hoje, está escrito sob o signo da continuidade e da esperança. Nos últimos anos surgiu em toda a companhia uma nova consciência de nossa vida religiosa. Os decretos das CCGC 31, 31ª e 32ª, bem como os escritos do padre Arupi, desenvolveram um ensinamento espiritual solidamente baseado no Evangelho e nas fontes de nossa tradição, capaz de responder aos desafios de nosso tempo. Esta renovação se manifesta sobretudo no novo impulso dado aos exercícios espirituais e ao discernimento apostólico. O compromisso pela fé e pela justiça, o serviço dos pobres e a participação em sua vida constituíram-se em apelo a todo o corpo da companhia para assumir um modo de vida mais evangélico. Então aí, meus amados irmãos, vemos um resumo da grande história dos jesuítas e sua participação no mundo, na história do mundo. E no Brasil não é diferente. Então vamos ver agora um pouco sobre São José de Anchieta, conhecido como apóstolo do Brasil, jesuíta que foi também muito injustiçado no Brasil. Então, Anchieta nasceu em São Cristóvão, Tenerife, numa ilha do arquipélago das Canárias, Espanha, a 19 de março de 1534, no dia de São José, pois por isso recebeu o nome de José de Anchieta. Era de uma família rica e cristã. Seu pai, Juan López de Anchieta, era do País Basco e se mudou para as Canárias porque tomou parte na Revolução dos Comuneiros, feita contra o imperador espanhol Carlos V, e foi condenado à morte. Foi salvo da morte por intercessão de um parente militar, o capitão espanhol Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Sua mãe foi Dona Mencia Dias de Clavijo e Larena. Seu avô havia sido um dos conquistadores espanhóis. A vida religiosa de Anchieta começou após uma missa na igreja da Imaculada Conceição de Tenerife, onde com 10 anos de idade ele já guardava o desejo de entregar-se todo à caridade e renunciar às coisas desse mundo para servir aos mais necessitados. Aos 14 anos, Anchieta iniciou seus estudos na famosa Universidade de Coimbra, criada pela Igreja no Colégio de Artes em Coimbra, onde esteve durante 5 anos. Recebeu boa formação filosófica e literária e estudou o latim. Nessa época, ajudava os padres na celebração da missa, até 5 missas em jejum. Apesar de seu entusiasmo, o noviço Anchieta tinha uma saúde muito frágil, por conta de um sério problema na coluna devido à tuberculose óssea. O rapaz chegou a supor que jamais poderia ser jesuíta.
Por aquela época, liam-se na Universidade de Coimbra as cartas de São Francisco Xavier, jesuíta e amigo de Santo Inácio de Loyola, evangelizador na China e no Japão, e que traziam também insistentes apelos aos jovens estudantes das universidades europeias para se tornarem missionários. Profundamente impressionado com o que São Francisco Xavier dizia acerca das carências de tantos povos e países, e desejando seguir um exemplo tão eloquente de dedicação à glória de Deus e ao bem dos homens, José de Anchieta resolveu ingressar para a Companhia de Jesus. Queria ser missionário. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos nesta fase da vida de São José de Anchieta esse ardor, esse desejo missionário, esse desejo de servir e se entregar a Jesus, a Deus, de todo o seu coração. Então, aos 17 anos de idade, ingressou na Companhia de Jesus em 1º de maio de 1551, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1539. Seu contemporâneo e parente nessa idade, ainda estudante, fez seu voto particular de castidade diante do altar de Nossa Senhora, na Catedral de Coimbra, e decidiu dedicar-se ao serviço de Deus. Adoeceu seriamente no noviciado. Já neste tempo rezava horas seguidas ajoelhado e em êxtases, esquecido do mundo. Sentia dores na coluna, mas a dor que mais sentia era uma nostalgia do céu. Era a de não ter um coração mais largo para conter seu amor às coisas de Deus. Jovem, cheio de vida, inteligente, alegre por natureza, de coração aberto e amado por todos, brilhante nos estudos da Universidade de Coimbra, José de Anchieta soube granjear a simpatia de seus colegas, que gostavam de ouvi-lo recitar, por causa de seu timbre de voz. Chamavam-no Canarinho, lembrando assim o canto dos pássaros de sua ilha natal, Tenerife, nas Canárias. Então, Anchieta chegou a Salvador, Bahia, em 13 de julho de 1553, vindo na armada do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa, com outros 6 companheiros, sob a chefia do padre Luís Dagran. A cidade ainda não existia, havia apenas alguns aglomerados de índios. Veio com o único objetivo de conduzir esses a Cristo, transmitindo-lhes a vida de filhos de Deus, destinados à vida eterna. Veio sem exigir nada para si, pelo contrário, disposto a dar sua vida por eles. Em seguida foi para o Colégio Jesuítas de São Vicente, em 1554. Fundou a cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. Então, província de São Vicente torna-se a cidade de São Paulo, porque ele chegou lá no dia 25 de janeiro, onde a igreja celebra São Paulo, no Planalto de Piratininga, onde ficou por 10 anos. Para cumprir a sagrada missão de evangelizar os índios, Anchieta teve que conquistar sua amizade e aprender o idioma tupi, para poder-los levar a professar a fé cristã. Para isso estudou a língua deles e escreveu a primeira gramática nesta língua. Criou um método de ensino do Evangelho, incorporando a cultura indígena, mas sem trair as exigências dos ensinamentos de Cristo. Assim, milhares de índios converteram-se ao cristianismo e, com isso, sobreviveram perante as explorações dos colonizadores. Anchieta usava as pregações, os inúmeros poemas, os cantos e peças teatrais para transmitir conhecimentos aos nativos. Assim, ele tocava os corações até dos inimigos. Era uma nova evangelização, uma enculturação perfeita do evangelho na cultura indígena. Então, meus amados irmãos, São José de Anchieta, que ajudou a fundar a cidade de São Paulo,
o que é que ele fez? Ao contrário do que muitos dizem, que os índios foram dominados, foram forçados a abandonarem a sua tradição, a sua língua, para se tornar cristão, como alguns livros de história nos ensinam hoje. São José de Anchieta faz o contrário, ele aprende a língua tupi, ele desenvolve esta amizade com os índios, ele vai defender os índios, vai chamá-los a defender esses índios da tribo inimiga que praticava o canibalismo. Então esses índios, já depois de aceitarem Jesus Cristo, professarem a fé cristã católica, então eles sofrem esse atentado dessa tribo inimiga, e ele vai exaltá-los, vai ajudá-los a defender a sua fé. Então ele aprende a língua tupi, desenvolve a gramática, escreve a gramática tupi, ensina com os ensinamentos de Cristo, já trazendo a cultura indígena, tirando o que era ruim da cultura indígena, como esses que praticavam o canibalismo e outros, a adoração a falsos deuses como o sol, a lua. Então ele faz isso de uma maneira brilhante, porque ele se entregou inteiramente a Deus, ao seu ardor missionário, à sua missão de ensinar o Evangelho. Então, para esse tema de hoje, nada mais melhor do que a palavra de Jesus, que está em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, foram isso que fizeram os jesuítas. Atenderam ao chamado de Jesus para ir a águas mais profundas. Não desanimaram, preservaram seu ardor missionário. São José de Anchieta também é um desses grandes santos que fazem parte da nossa história no Brasil, desses grandes homens de uma espiritualidade tão profunda, de um conhecimento e de uma inteligência dada por Deus, tanto nas artes como nas ciências, como também na espiritualidade e no ensino do Evangelho para os novos povos, para a catequização. Então, isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Espero que vocês possam
ter despertado o desejo de conhecer um pouco mais sobre os jesuítas, né? Companhia de Jesus, que tem uma história rica e belíssima de defesa da fé, de pregação do evangelho, desse ardor missionário. Então, isso aqui é só para nos instigar a estudar, a buscar conhecer a história da nossa igreja, que é tão rica, né? De tantos santos como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São José de Anchieta, conhecido como apóstolo do Brasil, patrono dos catequistas, que aprendeu a língua tupi, que defendeu os índios, e que essa companhia foi tão injustiçada no Brasil, sendo expulsa do Brasil através do Marquês de Pombal, que era maçom, inimigo da igreja, diga-se de passagem. Então rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria pela igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pela conversão dos nossos bispos, pastores, padres, sacerdotes. E lembrando que fiquem assistindo, que vai ter o sorteio de uma Bíblia, né, após o programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva a companhia de Jesus. Até o próximo programa, meus amados irmãos. A paz de Jesus seja com todos. Finalzinho de programa, espero que vocês tenham aprendido, tirado suas dúvidas. E para você participar e mandar sugestões, você já sabe, amiguinho, é só ligar no 088-981-351790. Deixe o seu recado, peça música e durante todo o dia estaremos atendendo ao seu pedido. Rezemos então o Pai Nosso, pedindo a Deus a sua proteção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos, continue conosco, porque a programação da Rádio JC Guaçucê está a 10. Na sequência, Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.